A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um momento para estar crescendo na graça e no conhecimento, aleluias, do nosso Deus. Nós estamos aqui, com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, extraindo lições poderosas da Palavra de Deus para estarmos aplicando no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Lembrando que se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, amém? Nos ajudando a espalhar a boa nova do Evangelho em todas as partes, em nome de Jesus. Lembrando que também nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar a sua dúvida, você pode deixar o seu testemunho ou tão somente a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que eu respondo ali a cada um dos comentários, logicamente, conforme o meu tempo. Amém? Em nome de Jesus, mas geralmente eu respondo a todos em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar lendo, o capítulo 11 de 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Amém? Aqui diz assim, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era uma mulher muito formosa à vista. Aleluia. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é Batseba, filha de Eliã, e a mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. Entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de sua imundícia. Então voltou ela para casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente, da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo:
Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubizete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó, corredora, de que morreu Tebes? Por que chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, quem mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra ele, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o Heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida, né? Bastante pregada, bastante comentada, porque Davi ele cometeu alguns erros, sim, mas esse erro que ele cometeu, essa atrocidade que ele cometeu, custou a Davi e a sua casa um preço muito caro, porque por mais que Davi tivesse se arrependido, por mais que Davi, perante a gente vai ver lá na frente, uma profecia do profeta Natã, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus o perdoou, mas o resultado do pecado ficou. Porque tudo que Davi fez, ele sabia que estava errado. Ele sabia que ele não podia ter lançado mão da esposa de Urias. Ele sabia que não podia, de modo algum, ter colocado a vida de Urias em jogo. Ele usou não só de mentira, adultério, assassinato, traição. Quanta coisa ruim pode o ser humano fazer para realizar os seus desejos e as suas vontades. O que essa palavra me ensina? Que por mais que eu tenha intimidade com Deus, se eu não me policiar, se eu não vigiar, se eu não ficar em oração, em vigilância, com a mente voltada para o Senhor, eu vou cair em ciladas. E essas ciladas me custarão um preço muito caro, assim como foi aqui para Davi. Nós vimos que Davi se levanta uma guerra e ele, em vez de ir para a guerra, ele fica o quê? Ele fica no palácio, fazendo o quê? Nada. Minha mãe sempre dizia: cabeça vazia, oficina do diabo. Ela sempre tinha isso com ela. Se ela via uma de nós, que eu tenho, né, a minha irmã, eu tenho o meu irmão, tenho a minha outra irmã, mas quando ela via a gente parado, ela dizia: você está fazendo o quê? Não, mãe, estamos descansando aqui um pedaço. Aí ela dizia assim: vem cá, vamos aqui. Aí ela começava a passar contas de matemática, contas de dividir, de multiplicar, para a gente fazer. Aí a gente perguntava: mãe, por que a senhora está fazendo isso? Aí ela dizia: cabeça vazia, oficina do diabo. Ocupe a sua mente, não deixe a sua mente desocupada. E isso eu trouxe para a minha vida até hoje. Eu não me permito ficar com a mente desocupada. Porque para você ficar com a mente desocupada, pensando tolice, pensando coisas bobas, vendo coisas bobas, ouvindo coisas bobas, falando coisas bobas, podem ter um preço muito caro na tua vida. Então é muito melhor o que você ocupar, né, a sua mente. Se Davi tivesse ido para aquela guerra, ele jamais teria pecado com Batseba. Se Davi tivesse ficado pensando na batalha e não passeando
quando ele deveria estar. Olha como é que está ali a batalha e tal, não sei o quê, com meu monte de mensageiros. Em vez dele estar ali no comando, em vez dele estar ali cumprindo o papel dele de rei, o que ele estava fazendo? Passeando. E acabou olhando para não devia, desejando o que não podia e fazendo o que desagradaria totalmente a Deus, porque ele sabia que a mulher era casada. Ele sabia que aquela mulher, ela tinha um dono, ele não tinha por que botar os olhos nela. Então, a gente vê, conforme a gente vai ler aqui, o quão pesado foi esse pecado de Davi, que na realidade não foi um, foi vários pecados, né? A cobiça, a mentira, o engano, a traição. Urias amava Davi. Urias, ele honrou tanto Davi, que Davi, ele fez de tudo para ele ir para a casa dele, para poder encobrir o adultério que ele tinha cometido. Mas Deus é justo e Deus, ele não permite o inocente pagar pelo culpado. Nunca diga, que às vezes pensa, o justo paga pelo pecador. Meu irmão, isso não é verdade. Perante Deus, um justo jamais paga o preço de um pecador. Ele pode passar por veredas estreitas, ele pode passar por momentos difíceis, mas a glória de Deus sempre se manifestará. Aleluias, glória a Deus. Então entenda o que essa palavra está nos alertando. Cuidado com os teus momentos de ociosidade. Cuidado com aqueles momentos que você não está fazendo nada, pensando nada, não está... Ocupa a tua mente com alguma coisa. Vai ler a palavra de Deus. Vai meditar nos teus caminhos. E vai lá ler o teu caderno das tuas obras, dos milagres que Deus tem feito na tua vida. Né? Como eu já disse aqui a vocês, que era interessante a pessoa ficar copiando. Cada milagre, de escrever no caderno, será o teu livro das crônicas da tua vida, em nome de Jesus. Mas não se permita ser engodado, ser enganado, aleluias, pela mentira, pelo engano, que você vê aqui, né? Que Davi, se levanta uma guerra, Davi estaria o quê? Ocioso. Ocioso. E acabou fazendo o que não devia. E tentou encobrir o seu erro, mas Deus não permitiu, porque eu creio que foi Deus que colocou aquele sentimento no coração de Urias de não descer para a casa dele. E você vê que é uma coisa assim tão, como eu posso dizer, o pecado é algo tão impactante, meus irmãos, que ali Joabe, ele obedece às ordens de Davi, mas ele sabia que alguma coisa estranha tinha naquela história. Porque Davi, ele não tinha por que ter mandado matar, entre aspas, a Urias. Muito pelo contrário, Urias era um servo fiel, Urias era um bom combatente, não tinha por que colocar aquela vida em jogo. Mas o que acontece? Nós vemos que aqui ele teve que obedecer à ordem, porque era a ordem do rei. Uma coisa interessante que a gente vê aqui é que quando, né, Urias chega, ele entrega. Gente, a traição de Davi foi tão grande. Como é que ele colocou a sentença de morte na mão do inocente para entregar? Aqui eu vejo o quanto uma pessoa, por mais que busque a Deus, por mais que seja segundo o coração de Deus, se ela der lugar à carne, ela vai satisfazer o diabo. Não se engane. Mas eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa separada, eu sou uma pessoa ungida, eu sou uma pessoa que Deus me usa tremendamente. Cuidado com o engano. Vigie, se policie. Quantos homens e mulheres de Deus nós temos visto tendo quedas drásticas, não por outra coisa, mas somente por não vigiar. Não somente por não colocar o reino dos céus e a sua justiça na frente de tudo. Nós vemos aqui que Davi, ele não foi por inocente, ele traçou um plano para que esse plano acontecesse e para que tudo lhe saísse bem e ele escapasse daquilo como se ele não fosse culpado de nada. E ele era o culpado de tudo. Tem gente que diz assim, mas se aquela mulher não tivesse lavando, ela estava na casa dela. Vocês entendem? Errou por estar ali exposta, sim, mas o erro foi do rei. Não podemos tirar de cima de nós uma culpa que é nossa.
Nós temos que assumir os nossos erros, os nossos pecados, as nossas culpas, porque se não for assim, vai ter brecha para o diabo usar, para o diabo abusar e para o diabo nos destruir. É por isso que nós temos que estar alertas, meus irmãos. Não dando lugar ao diabo, mas se submetendo a Deus. Quando é que você se submete? É lendo a palavra, é gastando tempo com Deus. Entende? Não é você deixar de fazer coisas. Ai, irmã, então você quer dizer que eu não posso me divertir, eu não posso ter aqueles momentos para me espairecer a cabeça? Não, você pode e deve. Agora, faça coisas que o Senhor faria contigo. Assista coisas que o Senhor assistiria contigo, escute coisas que o Senhor escutaria contigo. Fale coisas que o Senhor estaria conversando contigo. Você está entendendo? O que muitas vezes a gente pensa é que, não, eu tenho que ser santo dentro da igreja, dentro da minha casa, no meu trabalho, eu tenho que ser eu. Claro, você tem que ser você, mas quem é você? Hã? É uma pergunta que eu te faço aqui, quem é você? Quem sou eu? Sou uma pessoa que é governada por meus desejos, por minhas vontades, pelos meus achismos? Ou sou uma pessoa governada pela vontade de Deus? Eu sou uma pessoa adornada pelo Senhor. Eu sou uma pessoa que eu deixo a palavra penetrar no meu coração e fazer mudanças. Eu sou uma pessoa que quando vem o momento da decisão, eu não sou compulsionada, impulsionada pelos meus sentimentos, os meus achismos, ou eu busco a Deus? Quem sou eu? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês. Davi era um homem segundo o coração de Deus, gente. E cometeu essa atrocidade. Você já pensou? Quantas vezes nós erramos e queremos encobrir o nosso erro, e quando não é encobrir o nosso erro, é colocar o nosso erro sobre os outros, que é pior ainda. Entende? Então, vamos aprender com essa palavra, quando ela nos diz que não adianta encobrir o nosso pecado, não adianta ser insensível em relação a ele, porque Deus, ele vai revelar. A palavra de Deus diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então não adianta. Não adianta você ser santo para os outros e no esconderijo do teu quarto você ser uma pessoa totalmente promíscua. Não adianta, porque aonde quer que você vá, como diz o Salmo, Senhor, se eu entrar para dentro da terra, lá tu estarás. A questão é que nós temos que o quê? Tirar esses desejos e essas vontades ruins do nosso coração. Davi, ele tinha um harém. Por que ele tinha que buscar a mulher dos outros? Você está entendendo? O adultério em si, para Deus, é abominável. Que dirá adultério, traição, morte. E ainda envolve outras pessoas. Porque não foi só Davi que sujou a mão com o sangue de Urias. Joabe também estava com a mão suja, porque ele compactuou ali da vontade do rei. Gente, vamos ter cuidado. Vamos vigiar, vamos nos policiar. Nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo os últimos dias, nós somos os remanescentes, nós somos os últimos que vão ficar para o arrebatamento. Então o inimigo ele vai dar o tudo dele para que a gente não conquiste essa vitória. Então dê o seu tudo para você conquistar essa vitória, em nome de Jesus. E não se permita retroceder, não se permita tropeçar na mesma pedra. Muito pelo contrário, se levante, diga não para o pecado, não deixe a tua mente vazia, mas muito pelo contrário, preenche ela com a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse alerta, por essa sacudida, Senhor, que nos mostra, Senhor, que todos nós somos suscetíveis à queda, se nós dermos lugar ao pecado. Por isso, Pai, nos ajuda a sermos fortes, a sermos, Senhor, resistentes, a termos, Senhor, a mente, Senhor, completamente tomada pela Tua presença. Possamos trabalhar, estudar, fazer, Senhor Deus, as nossas obrigações, mas nunca esquecer que somos totalmente dependentes de Ti. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa. Pai, Te apresentamos os cadernos de oração,
Te apresentamos os que estão enfermos, os que estão aflitos, os que estão passando por contendas, os que vão, Senhor, passar por ações judiciais. Senhor, toma a frente, faz a justiça, meu Deus. Opera, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. O homem se corrompe, mas o Senhor não. Por isso, Pai, somente em Ti nós confiamos, em nome de Jesus. Pai, abençoa nosso dia, nossa tarde, nossa noite. Abençoa, Pai, todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. Livra-nos de toda angústia, choro, dor, má notícia, tribulação, enfermidade, acidente, porta de hospital, virose, meu Pai. Abençoa, meu Pai, nós, nossa casa e nossa família. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vigia, não tolera pecado na tua vida, por menor que seja. Afasta ele, em nome de Jesus, e você verá a glória de Deus sendo derramada em teu viver. E Deus vai te dar, não o que você deseja, mas algo melhor do que você deseja, porque os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.